Língua verde, uma porta aberta ao mundo. Olá pessoal, bem-vindos todos vocês a nosso vídeo do nível C1. Voz passiva sintética versus voz passiva analítica. Vamos ver o que é isso. Nosso objetivo então é aprofundar o conhecimento que já temos, porque lembrem que nós já estudamos anteriormente a voz passiva, né? Como se forma a voz passiva. Mas nosso objetivo agora é aprofundar mais no conhecimento dessa voz passiva, né? Para quê? Para obter maior claridade na hora do uso desta, seja falando ou seja escrevendo. Vamos lá então. Lembremos que a voz passiva ocorre quando o sujeito torna-se paciente, isto é, ele sofre a ação expressa pelo fato verbal. Olha só a oração. Márcia pegou o ônibus. Tá bom? Aí, para transformar essa oração em voz passiva, então o sujeito tem que se transformar paciente. O ônibus foi pegado por Márcia. Atenção, sujeito, o ônibus se transformou então em paciente. Isto é, o sujeito foi quem sofreu a ação verbal expressada pelo fato verbal. Qual foi o fato verbal? Pegar, pegou, nesse caso porque está em pretérito, né? Então, a Márcia pegou o ônibus. O ônibus foi pegado por Márcia. Aí, então, esse sujeito se tornou paciente. Já isso sabemos, porque já estudamos muito bem em vídeos anteriores. Agora vamos aprofundar mais um pouco nessas vozes passivas. Voz passiva pode se dividir em voz passiva sintética e voz passiva analítica. Tudo bem? Voz passiva sintética e voz passiva analítica. Vamos lá então estudar a voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Está formada por um verbo transitivo direto, que já sabemos quais são esses verbos, né? O direito e indireito, na terceira pessoa do singular ou plural, mais o pronome si, que se chama de pronome apassivador. Vamos ver o que é isso. Atenção! Prestem atenção nesta oração. Praticaram-se ações solidárias. Com essa oração, então, vamos entender o enunciado ou a definição de voz passiva sintética. Primeiro, aí está a voz passiva sintética, praticaram-se. E está um sujeito paciente, que são as ações solidárias. Quem se praticaram? Se praticaram as ações solidárias. Atenção! Primeiro, então, essa voz passiva sintética está formada por um verbo transitivo direito ou direito indireito na terceira pessoa do singular ou do plural. Qual é a terceira pessoa do singular? A terceira pessoa do singular é ele, ela ou você. E a terceira pessoa do plural é eles, elas ou vocês, tá? Então, praticaram-se, atenção, essa terminação praticaram é típica de elas ou eles ou vocês. Neste caso, vamos falar que foram elas. Praticaram. Muito bem. Se, que seria então o pronome, que é chamado de apassivador, mas já sabemos que esse pronome se chama pronome oblíquo, né? Praticaram-se que? Ações solidárias. Esse aí é o sujeito paciente. E aí, então, fica formada a voz passiva sintética. Olha só, mais um exemplo. Entregou-se só um presente. Aí então, entregou, quem entregou? Ele, ou você, ou ela, mas é terceira pessoa do singular. E aí vem logo então o apassivador, o pronome oblíquo se, entregou-se. Aí ficou firmada então a voz passiva. E o sujeito, então, o sujeito que sofre a ação seria só um presente. O sujeito paciente, neste caso, então, só um presente. E por último, mais um exemplo.
Levaram-se mais de 2 horas para terminar o trabalho. Analisemos essa oração então e por que aqui uma voz passiva sintética. Olha só, levaram então elas, ou vocês, neste caso elas, então, aí esse verbo transitivo direito, ou direito indireto, que é o verbo levar, está na terceira pessoa, neste caso, na terceira pessoa do plural, né? Vem logo aí, depois do verbo, o pronome se, o pronome oblíquo se, ou chamado de apassivador. E por último, o resto da oração, todo o resto da oração é o sujeito paciente. Mais de 2 horas. Aí, nesse caso, esse mais de 2 horas é o sujeito paciente. Para terminar o trabalho, o resto da oração, um complemento. Levaram-se mais de 2 horas para terminar o trabalho. Muito bem, já temos então a voz passiva sintética. Vamos para a voz passiva analítica. Voz passiva analítica, formada pelo verbo auxiliar ser ou estar, mais o particípio de um verbo transitivo direto, ou direito indireto, tá? Vamos lá. Ações solidárias foram praticadas. Temos aí a frase. Então, formada pelo verbo auxiliar ser ou estar. Qual é o verbo auxiliar ser ou estar? Neste caso, foram. No pretérito, né? Foram. E aí, o verbo transitivo direito deve estar em particípio, praticadas. Aí está em particípio, praticadas. Muito bem. Ações solidárias, sujeito paciente, voz passiva analítica, foram praticadas. Muito fácil, né? Muito bem, gente. Aí está a voz passiva analítica. Mas esta voz passiva analítica nós já estudamos no nível B1. Só que a gente ainda não sabia que existia voz passiva analítica e voz passiva sintética. A gente não sabia, né? Sintética e analítica. Agora já sabemos que existe a sintética, acabamos de ver, e a analítica, que já vimos no nível B1. Então não vamos estudar, não vamos falar muito desta voz passiva analítica, tá bom? Mas atenção, nós já estudamos a voz passiva. Vamos transformar essa oração em voz passiva analítica? Já estudamos no nível B1. Ah, tudo bem. Nós já estudamos a voz passiva. Sujeito, então, a voz passiva. A voz passiva. Já que verbo auxiliar, ser ou estar, já foi, e verbo principal no particípio. A voz passiva já foi estudada. Já fizemos exercício, né? Aqui ficou então a voz passiva analítica. Muito fácil, né? Muito simples, mas já sabemos então que existem 2 tipos de vozes passivas. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Se você já sabe como formar as 2 vozes passivas, você já conseguiu o objetivo deste vídeo. Você já pode escrever melhor, já pode falar melhor. Parabéns para todos vocês, um abração, viu? A gente se vê no próximo vídeo. Não perca, não. E não esqueça que Língua Vídeo é uma porta aberta ao mundo. Obrigado, viu?